O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Este final de semana, estive em peregrinação com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, numa pequena cidade chamada São Bento do Una, no agreste de Pernambuco. E foi um momento particular de experiência de fé junto com aquele povo humilde, aquele povo simples, mas cheio de muita fé, de muita esperança e confiança no Senhor. Há 7 anos que não chovia naquela região. E nestes dias as chuvas chegaram e era alentador ver toda a vegetação verde e o povo muito feliz. Havia pessoas também de outros estados que foram até lá para aquele momento de oração, de encontro com o Senhor e com a Virgem de Nazaré, através da sua imagem ali presente, pessoa de Pernambuco, de Alagoas, da Bahia e de outros estados. Pessoas que, apesar de todas as provações, as dificuldades, perseveram na fé e agradecem a Deus por tudo aquilo que acontece em suas vidas. E percebemos o fervor, percebemos como a fé produz esperança, produz fraternidade, produz comunhão, transforma o coração, a vida das pessoas. A fé deve nos levar justamente a viver na esperança, na fidelidade, no serviço aos irmãos. E o apóstolo Paulo hoje nos convida exatamente a isso. Como colaboradores de Cristo, Paulo é um colaborador de Cristo, é embaixador de Cristo, chamado para anunciar Jesus Cristo, para representar Jesus Cristo, para levá-lo às pessoas. E ele convida a não receber em vão a graça de Deus. Deus nos concede suas graças, Deus nos concede os seus bens, e nós devemos nos lembrar sempre de agradecer. A Eucaristia que nós celebramos é ação de graças a Deus. É Cristo que se oferece a Deus por todos nós, e nós nos unimos a Cristo. Portanto,
a melhor ação de graças que nós podemos fazer ao Pai é nos unirmos a Jesus Cristo, ao sacrifício que Ele fez por todos nós. E nós recebemos tantos bens da parte de Deus. Por isso, não esqueçamos de agradecer sempre a Deus, todos os dias em que nós acordamos. Devemos elevar a nossa mente, o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, obrigado por este novo dia, por tantos bens que me concedes. Porque Deus é fiel às suas promessas. Deus não nos engana. Somos nós que às vezes não sabemos reconhecer esta fidelidade, este amor e esta presença de Deus. Deus nos dá sempre a possibilidade de salvação, de recomeçar sempre o nosso caminho. Devemos reconhecer a paciência e este amor de Deus para conosco. Isso deve nos levar à perseverança. Paulo nos dá o exemplo desta perseverança, desta fidelidade. Como ministro de Deus, ele diz: com muita paciência, nas tribulações, nas necessidades, em angústias e açoites, em prisões, em tumultos, fadigas, insônias, jejuns, em tudo isso ele perseverou. No meio de todas essas dificuldades, ele perseverou, foi fiel até o fim, confiando no poder de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Nós, como discípulos missionários, devemos também hoje, na realidade em que vivemos, sermos perseverantes, experimentar esta presença, este amor de Deus, e assim seguirmos adiante, não desistirmos nunca. E a experiência que eu estava contando para vocês no início, nos mostra exatamente isso. Aquelas pessoas que perseveram, apesar de toda aquela situação que vivem, e viveram por longo tempo, mas foram perseverantes, fiéis, confiantes no Senhor. Assim devemos ser nós, conscientes da nossa missão e da nossa vocação, ser fiéis. O apóstolo diz ainda: como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo, porque Deus é a nossa riqueza maior. Jesus nos convida, no Evangelho de hoje, a sermos pessoas que agem como Ele próprio agiu. Jesus nos convida a mudar de mentalidade, a agir de um outro modo, não seguir a lei antiga que diz: dente por dente, olho por olho. Essa lei teve a sua serventia no passado, mas agora não. Jesus traz uma outra mensagem. Jesus nos convida a não imitarmos aqueles que se vingam diante das injustiças recebidas. É normal, é natural que nós nos sintamos ofendidos, que nós nos sintamos incomodados e que nasça em nós este sentimento de vingança quando alguém nos faz o mal. É humano, é normal. Ninguém pode dizer que recebeu uma injustiça ou até mesmo foi açoitado e reage de modo
pacífico, isto é, não ter um sentimento de revolta. É natural, faz parte da nossa natureza humana. Só que nós, como cristãos, não devemos ceder ao malvado de Jesus. Não podemos agir como eles agem, senão nós estamos nos igualando a eles, aos malvados. Não estamos imitando o próprio Jesus. Como foi que Jesus reagiu quando ele foi preso, quando ele foi açoitado, quando ele foi injustamente colocado na cruz? Jesus não o amaldiçoou, Jesus não se revoltou. Um dos seus discípulos quis até se vingar, puxou uma espada, cortou a orelha de um dos soldados, e Jesus mandou guardar a espada, dizendo que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Portanto, Jesus nos convida a não reagir de maneira violenta, porque a violência produz também a violência. E um discípulo de Jesus tem que ser instrumento de paz. Nós não solucionamos o problema da violência agindo com violência, só fazemos multiplicar ainda mais a violência. Nós vivemos situações de violência no mundo. E quem de nós não se revolta quando ouvimos dizer que cristãos, nossos irmãos, são mortos, são massacrados e até crucificados? Quem de nós não se revolta ao ouvir que pessoas inocentes são mortas, são vítimas da violência? São tantas situações que nos preocupam e nos deixam revoltados. Mas nós não vamos propor uma solução ou vamos querer resolver estes problemas agindo do mesmo modo. Com as armas que nós temos que praticar, que Jesus nos convida, é o perdão, é a reconciliação, é propor o bem, é fazer o bem. É com o bem que nós vencemos o mal. Devemos evitar todos os radicalismos que existem. Aliás, o Papa Francisco disse que a nós cristãos é permitido somente um radicalismo. Qual é esse radicalismo? O da caridade. O da caridade. É o único radicalismo permitido aos cristãos. A prática da caridade. Se nós agirmos desse modo, nós estaremos contribuindo para o bem, para a transformação da sociedade, do mundo em que vivemos. Se nós agirmos como o mundo age, com a mentalidade do mundo, como nós seremos testemunhas de Jesus Cristo? Como nós iremos contribuir para a paz? Nós seremos instrumentos de paz se nós tivermos a presença do próprio Jesus em nós. Aí nós vamos agir com os sentimentos de Jesus Cristo. Se Jesus não estiver presente em nós, nós vamos reagir com a mentalidade do mundo, da vingança, do ódio, do egoísmo. E o mundo precisa de pessoas de paz. Basta de tantas pessoas que promovem a violência, a morte, a injustiça. Nós, como discípulos, missionários de Jesus Cristo, devemos ser seus instrumentos. Acolhamos, portanto, o convite do Senhor. Confiemos nele. Nos momentos em que nós somos levados a agir conforme a mentalidade do mundo, devemos nos colocar diante de Jesus, diante da sua cruz, e pedir que Ele nos ilumine, nos ajude, nos dê a força para perdoar como Ele perdoou.
para calar quando for necessário, para ter em nosso coração os seus sentimentos, para que Ele nos fortaleça, para não cairmos na tentação do ódio, mas que nós sejamos capazes de agir com o coração do próprio Cristo, e Ele não faltará conosco. Peçamos então esta graça, para que nós sejamos verdadeiros discípulos missionários neste mundo que precisa de embaixadores de Cristo, testemunhas de Cristo, como foi o apóstolo Paulo, e convida todos nós, neste tempo em que vivemos, sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, instrumentos de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.